Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Visite nosso site www.gentequefala.com.br, curta a nossa página Facebook/Programa Gente que Fala, participe pelo Twitter, @GenteQueFalaM, e temos também o WhatsApp, São Paulo, é 11 97401 2235. O telefone que fica à sua disposição, 50526622 é São Paulo, é o 11. Participando desta edição de Gente que Fala, presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem de São Paulo, Constantino Caracostas. Constantino. Bom dia a todos. Um prazer tê-lo aqui. Com você. Muito obrigado pelo convite. É a BAV SP, é a BAV São Paulo, exato. A BAV São Paulo. Também conosco o administrador de empresas, Ricardo Carpati, que é especialista em recursos humanos e diretor da Gabor RH. Pronunciei corretamente? Ou? Perfeito. É bom tê-lo aqui, Ricardo. É um prazer, bom dia. Também conosco a advogada Rosana Chiavassa, que é presidente da Associação das Advogadas Estagiárias e Acadêmicas de Direito do Estado de São Paulo, ASAS. Mas você quer que eu anuncie como presidenta? Claro, sempre ações afirmativas, nós temos por muitos anos ainda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. E o engenheiro, consultor em energia, professor Estélio da Cunha. Que bom reencontrá-lo, Estélio. Zancopé, obrigado por estar no seu programa aqui. Estava com saudade sua. Principalmente dessa voz maravilhosa aí, que empolga a informação, né? O mundo inteiro está chocado com o ataque de ontem, quando 2 homens armados invadiram o jornal Charlie Hebdo, em Paris. A ação deixou 12 pessoas mortas a tiros de fuzil. O atentado teria sido motivado por vingança por charges publicadas pelo semanário e que ironizavam símbolos islâmicos. O presidente François Hollande disse que a França foi atingida em seu coração, lembrando que o país sempre defendeu a liberdade como o primeiro de seus princípios. Zancopé, isso foi ontem, né? Porque hoje nós já temos um atentado a um restaurante, uma explosão num restaurante e 2 tiroteios já na França. Então, realmente, acho que o mundo todo está com os olhos voltados à região e muito preocupados. Eu acho que é um momento de tensão, sim. Constantino? Eu vejo que o que mais aflige a todos é esse cerceamento da liberdade de expressão. Eu acredito que esse é o principal ponto. E como não faz o menor sentido as pessoas simplesmente por uma questão religiosa se acharem no direito de ir lá e eliminar vidas que estão fazendo uma expressão da democracia. Eu acho, Constantino, que essa foi a motivação de ontem, mas eu acho que a coisa vai extrapolar, porque esse ataque ao restaurante só não tem a motivação, né? Então, da questão da liberdade que todos nós prezamos. Eu acho que a preocupação agora está aumentando. Acho que saiu o foco. Não tem a mesma argumentação. Só se tiver comida lá irônica, com nome irônico, porque ou quem, dependendo de quem estava naquele momento no restaurante. Então, acredito que nós por isso que é preocupante, exatamente. Zancopé, a gente sempre tem que procurar entender o que passa pelo lado psicológico da cultura, né? Então, nós somos de uma cultura aqui ocidental, eles são de uma cultura oriental, né? Meio Oriente, né? Durante 7 anos eu atendi o Oriente Médio. Baseado em Londres, eu fiquei entre Líbia e Paquistão, entre a Turquia e o Iêmen. Eu tenho mais de 100 entradas em países, em passport control, né? De países com terminologia árabes. É isso, Afeganistão, Paquistão, que é a terra do Senhor. Eu fui detido todas as vezes, mesmo com visa. Por quê? Porque eu tenho cara de judeu. Entendeu? Quer dizer, você olha para mim e diz, Estélio, você tem cara de judeu. Você entendeu? E eu era levado sempre para tal, porque aqui no Brasil tinha o departamento de Delegacia de Organização Política e Social, não é isso? DOPS. Lá, em vez de política, é religião. Então, lá você passa também pela segurança da religiosidade. Então, eu tive um caso muito interessante em Omã, que eu tirei um americano que já estava sendo preso, levado realmente numa situação lamentável, porque acharam dentro da mala dele aquelas lâmpadazinhas de árvore de Natal. E o cara não sabia falar inglês, o americano não sabia explicar em Omani, né, o que era aquilo, né?
Aí eu sabia que era para árvore de Natal. E sabia que tinha uma árvore de Natal escondida, né? E o cara ia ser preso, literalmente preso e depois extraditado, porque o cara achou que ele estava com uma árvore de Natal montada em casa. Então, a nossa cultura, eu comentava isso com Constantino, né? Isso. É muito interessante. A gente aprende a ler e a escrever para nos vermos livres da ignorância. Muito embora aqui no Brasil o cidadão chegue à universidade sem saber escrever o S e o Z, né? Mas isso é outra coisa, a política do PT, né? Lá eles aprendem a ler e escrever para ler o Corão. Então, o primeiro livro que eles recebem na mão com 4 anos de idade é o Corão. E eles vão aprender o A, E, I, O, U pelo que está lá, A, E, I, O, U. Então, você, aos 6 anos de idade, 7 anos de idade, você encontra uma criancinha que fala trechos inteiros do Corão. Porque criança decora mais fácil do que adulto, né? Então, imagina você, um camarada desse, lá com 21, 22 anos de idade, que só fez isso a vida inteira, acorda de manhã e vê uma sátira do profeta Mohammed, lá com um olhão desse tamanho, não foi isso que o cara botou, com um olhão desse tamanho? Até tava mais bonito do que ele ao vivo, eu acredito. Você entendeu? Mas o que você imagina, o cara vai e mata. Porque nós estamos hoje vivendo em um mundo que é totalmente um mundo dualista. Se você está desse lado, você está certo. Se você não está desse lado, qualquer que seja lá, você está errado. E esse é o problema que a doutora aí falava, que nós vamos enfrentar agora. Vai começar a explodir tudo. Porque eles aprendem lá aos 4 anos de idade até os 7 anos, que quando você morre, você vai daquele jeito, você vai para aquele paraíso, você passa pelaquela escada de Alá, aquela escada de Alá está lá na pedra do Monte Moriá, em Jerusalém. Ali São 7 virgens, castanhas e mel. É isso? É Eu isso? acho que é Ricardo? um pouco complicado. O mundo não está sabendo lidar com o terrorismo. Eu acho que o problema é o terrorismo. Quando você quer conversar com um grupo de pessoas que, desde criança, é educada de que se ele matar um judeu, um americano ou alguma coisa similar, ele vai para o paraíso com 70 virgens, E talvez 80 vice-versa, né? 80 melhores amigos. Existe uma coisa desse Os jeito. números são controversos, Como- mas é mais ou menos isso. Como conversar com uma pessoa que aprendeu isso? Então, acho que não estamos aqui, pelo menos eu, falando, acho que o Islã, o muçulmano, é uma ótima religião como qualquer outra, como o catolicismo e o judaísmo. O grande problema é o que os grupos terroristas transformaram A interpretação, o Islã. Eles mudaram a orientação e colocaram na cabeça das crianças, desde os seus 4, 3, 5 anos, que eles têm que agir dessa forma. Então é um pouco complicado você lidar. Como você irá conversar com uma pessoa que ele acredita que se ele te matar, ele vai para o paraíso? Então ele não vai querer argumentar com você, ele vai querer te matar para ir logo para o paraíso. Então acho que o mundo, a ONU, deveria repensar a forma de lidar com esses grupos terroristas. Eu acho que não deve haver conversação com grupos terroristas. Sim com grupos, ou com partidos, ou com países que não são grupos terroristas, mas que podem interceder com esses grupos terroristas. O grande problema da não conversa é você cair na injustiça. Né? Quando você usa esse discurso, vamos combater o terrorismo sem conversa, você cai em situações extremamente perigosas, que é pegar o inocente, que é você não vasculhar mais a fundo algumas questões. Está aí a prisão de Guantanamo lá, com todos os problemas e toda a questão. Então, assim, os Estados Unidos se apropriou muito dessa questão do lutar contra o terrorismo vale tudo e vimos barbáries que eles cometeram, inclusive invadindo nossas privacidades. Aqui no Brasil. Realizando o terrorismo. Exatamente. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, e eu acho que você tem razão. Eu só queria colocar que eu acho que a questão está um pouco acima disso. Né? O mundo, o Brasil, a gente está vivendo conflitos de ilhas de direitos. Então, você tem o grupo do Islã, você tem o grupo dos judeus, você tem o grupo dos heterossexuais, você tem o grupo das crianças, dos índios, dos negros, das mulheres, e esses grupos começam a lutar por seus direitos, que muitas vezes se conflitam com outros direitos, e ninguém está lidando com esses conflitos. Eu te dou um exemplo, e já paro de falar, Zancopé. Rapidinho, eu estava numa palestra
e estava se discutindo o direito das mães grávidas em terem as suas crianças no presídio, né? Levanta no meio da plateia uma senhora e fala assim: eu quero saber por que o meu neto, que é filho, que o meu neto, cuja mãe trabalha, não tem os mesmos direitos que os filhos das presidiárias. Então, você vive conflitos de direitos que não são cumpridos. E aí, a gente cai nisso. Teve uma charge interessante, né? O cidadão falava na charge: sorte é daquele que nasce negro, homossexual e obeso. Esse tem todos os direitos no Brasil. O Constantino fez uma referência quando a Rosana falou sobre o atentado de hoje, quinta-feira, um restaurante. Ele disse, quem estaria lá? Mas existe explicação, Estélio, para um comportamento como esse que vai de um ataque a uma revista que, teoricamente, agrediu um símbolo religioso, uma religião, para um estabelecimento comercial? Não, porque aí é o seguinte, Sancopé, pelas experiências de ser detido porque tinha cara de judeu, é por isso né? que eu estou dirigindo a pergunta a você. Se o dono desse restaurante fez algum comentário assim do tipo jocoso quando serviu eles não bebem vinho, né? Está na França não beber vinho, não seria o lugar ideal para muçulmano ir, na verdade, mas lá que eles estão. Mas fez alguma piada deles não comerem um porco no Ramadã. Aí é o que o Constantino, quem estaria no restaurante. Exatamente. Aí o camarada, aquilo fica na cabeça dele, reverberando, e chega nessa quantidade de íons, né, explosivo. Porque nós temos que entender só uma coisa. O fenômeno profeta Mohammed é do século VII, é o ano 600. Tá? Então, você tira 2.000 menos 600, dá 1.400. O que a Igreja Católica fazia na Europa em 1400? Botava judeu na fornalha. Botava judeu como bruxa, na verdade. Quem estava com carta de tarô era queimado. Quem entendia da Cabala era vista como magia negra, na verdade. Então, eles estão 600 anos com um backlog nosso aí. Tá? Então, nós que estamos mais à frente, temos que ser bastante compassivos, porque se o ET que chegar aí 2 milhões de anos à frente, a gente vai pedir a mesma coisa para ele. Perdoa a gente, pô. Dá um descanso. Dá um desconto, né? Você está acompanhando Gente que Fala. Conosco hoje o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem de São Paulo, Constantino Caracostas, né? A advogada Rosana Chiavassa, o consultor de energia Estélio da Cunha, o administrador de empresas Ricardo Carpati. De volta à novela das sacolas. Supermercados da capital paulista serão obrigados a ter sacolas padronizadas que poderão ser doadas ou vendidas a partir de 5 de fevereiro. Segundo o prefeito Fernando Haddad, as novas sacolas padronizadas na cor verde, com instruções impressas sobre o lixo, serão maiores e mais resistentes e só poderão ser reutilizadas para coleta seletiva. O consumidor não poderá usar a embalagem para lixo orgânico. Eu não consegui ler direito aqui porque eu estou tentando raciocinar e está difícil, Rosana. O Brasil está ficando muito engraçado, né, para não falar outra coisa, porque eu volto a falar, é o país que mais legisla e assim tem um probleminha, alguém acha que teve uma eureka, cria uma regrinha e acha que o problema está resolvido. Gente, o problema das sacolinhas nunca foi esse. Não é? Eu fico curiosa aqui, Constantino, como é que eles vão fiscalizar a dona de casa que não vai poder colocar o lixo. Não vão recolher? Não vão recolher, não tem lixo, não tem nada, não tem uma estrutura. Então, eu lamento, de novo, essa histeria legislativa, vou começar a chamar de histeria legislativa, e o Haddad veio com tudo, né? Porque primeiro foi o extintor, né? Do extintor? Não, quem sabe? Não, a mesma fábrica daquela de Campinas, porque depois ficou comprovado que a única fornecedora, o único fornecedor era determinada fábrica. Então conseguiu-se no mercado. Agora, como assim? Ou ela é doada ou ela é vendida. Quer dizer, não dá para entender. Então o consumidor vai começar a ser cooptado pela sacolinha. Né? Aquele supermercado está doando, aquele está vendendo.
Eu acho que nós temos que partir para um outro ponto, principalmente como se faz na Europa. Você vai no supermercado, as pessoas levam as suas sacolas, que são perenes, que são reutilizáveis por várias e várias vezes, as pessoas já têm essa cultura. Se você eventualmente passar no supermercado e você esqueceu de levar sua sacola, você pode comprar uma sacola ali, mas você vê que o número de pessoas que levam essa sacolinha é um percentual mínimo. E as pessoas já criaram essa cultura de levar a sua sacola para evitar o uso Mas indevido. é isso. O Brasil quer resolver a falta de cultura e de educação exatamente. com regras, Com regras. e leis. Então não tem como. Você não vai conseguir resolver tudo. Concordo. Ricardo, como é que vai fazer no condomínio? Economize condomínio se aplica de que forma aqui? Eu vou te falar uma coisa. Eu não consigo entender o que acontece. Alguns meses atrás, ou um ano atrás, a gente teve a mudança das sacolas, falaram que não teria mais sacola no supermercado. Para mim não mudou nada. Eu vou no supermercado, continua a mesma coisa. Eu como consumidor, não consegui distinguir nada, nenhuma diferença. E agora, com essa nova mudança, também não consigo entender, não sou um especialista, não conheço do assunto, mas não consigo entender o que vai mudar. Essa é a minha pergunta. O que mudou e o que irá mudar nesse momento? O que não mudou Muda o e o que não fornecedor. muda agora. Eu acho que muda o fornecedor. Né? Na verdade é isso. Que me perdoe o Fernando Haddad, ele é meu contemporâneo de faculdade, mas eu acho que ele está vivendo demais na Europa. Então que ele vá para a Europa. Porque primeiro as ciclovias sem estrutura, sem lugar, sem nada. Não, e sem cultura, né? Sem nada. Agora as Sem sacolinhas, tudo. Entendeu? Ele que vai morar na Europa e se candidate lá. Não é? Eu Estélia. acho que o Brasil tem que encarar Olha, de eu outra acho forma. assim, ó, depois do Mr. Gillette, não houve mais respeito ao meio ambiente, né? Porque até a época do Mr. Gillette não havia o descartável no planeta. Quem inventou o negócio do descartável foi o Mr. Gillette. Antes você afiava a navalha, afiava a Gillette, né? E a Gillette veio e transformou tudo em embalagem, jogue fora a embalagem, né? Foi a Gillette ou foi a Bic? Não, foi a Gillette. Foi a O Gillette? Mr. Gillette é do século XIX ainda. Que se tornou sinônimo de lâmina de barbear. Exatamente. Tá? Então, o que acontece? O problema não é a sacola. Você entra no supermercado e tudo que você compra, você vai jogar no lixo. Né? Então, o leite vem como? Você leva o seu litro de leite lá para encher? Não. É embalagem descartável. Né? A água mineral que você está tomando hoje, porque não tem água na torneira, como é que ela vem? Ela vem como? Em vidro? Não. Ela vem em plástico, em PET. Então, PET o problema do PET é muito maior do que da sacola? É. O problema de embalagem de leite Tetra Pak é maior? É. Então, nós estamos tentando dizer o seguinte, olha, o elefante, para entrar nessa sala, tem que cortar a unha. Porque senão ele não vai dar. Entendeu, Zancopé? Então, aproveitando, Estélio, já que estamos falando desse assunto aqui, extintores de incêndio em veículos. Agora é ABC, mas está suspenso. Zancopé, presta atenção. Isso é mais uma das leis que alguém conseguiu convencer lá o deputado, não sei se foi federal, estadual, se foi lá o Tiririca. Federal, tem que ser federal. Federal. Pode até ser coisa do Tiririca que a gente não sabe. Será? Tá? Eu não sei. Você Não, entendeu? acho que não, O que acho que não. acontece é o seguinte: ninguém sabe usar extintor, porque para usar extintor você tem que ter treinamento de combate a incêndio. O fato do extintor estar ali dentro, a primeira coisa que o cara faz é sair do carro e fugir. Sim. Claro. E o extintor ficou lá. Então a questão não é se Fugir de preferência do extintor. o extintor, se é A, B ou C, gente do céu, essa não é a questão. Estênio, Né? mas não é curioso ter sido o nosso prefeito escolhido para divulgar isso no Então, Brasil? então não é do Tiririca mesmo, que não é PT, é PR, né? Sei lá. Mas tem explicação? Não tem explicação. Lembra, então, aqueles Kit, estojos- primeiro socorro, estojos de putz, primeiro socorro. Né? Obrigatório, todo mundo saiu obrigatório. comprando, algumas poucas empresas se beneficiaram, ninguém sabia de quem que eram as empresas, quem eram os maiores interessados, só que todo mundo tinha que ter o kit para não ser Obrigatório. multado. O curioso é como cai depois isso, né? Isso. Ele É. vira Cadê a obrigação, fiscalização? depois existe no Brasil uma coisa que é lei que pega e lei que não pega. Isso. A maioria não pega. E o pior é que se ensina isso nas escolas. Olha, tem lei que pega e lei que não pega. Então, aquela criança que devia crescer achando que existem regras a serem cumpridas sob pena de, continuam nascendo achando que não, essa aqui, né, É o jeitinho. é um jeitinho. Fazendo uma analogia com o assunto anterior, a criança era educada
com terrorismo na cabeça, aqui a gente é educado com a safadeza, talvez, na cabeça, né? sim, Ou com Literalmente. ou com que não, ou com um jeitinho brasileiro na cabeça. Acho que esse é um Exato. grande problema. No mundo todo, é assim, existem regras. No Brasil é assim, vamos quebrar as regras. É isso. São as exceções aqui. Constantino, aproveitando tua presença aqui, política de reciprocidade adotada pelo governo brasileiro que exige visto para estrangeiros originários de países que fazem a mesma exigência para o brasileiro tem causado prejuízo ao turismo nacional. Segundo entidades do setor, o problema mais grave com relação aos Estados Unidos, cujos cidadãos muitas vezes trocam a viagem ao Brasil pela Argentina devido à demora de até 10 dias na obtenção do visto. Isso ocorre realmente. Eu tive várias conversas com colegas donos de agências nos Estados Unidos e eles mesmos me falaram. Quando alguém entra na minha agência e fala, eu quero ir para o Brasil, você não quer ir para Buenos Aires? E eu perguntei, como assim? Ele falou, lógico, porque se ele quiser ir para o Brasil, eu tenho que assessorá-lo, orientá-lo para obter o visto para o Brasil, que chega a demorar até 10 dias. E o americano, que é muito prático, em vez dele ficar administrando um problema por 10 dias até a obtenção do visto, ele prefere vender um outro destino, onde você quer ir para aquele destino, tota aqui o seu bilhete, me dá o pagamento, passou o cartão, acabou. Ele já vai atender outra pessoa. E a opção é mesmo Buenos Aires ou outras opções? No caso, como o agente de viagem lá, ele identifica que ele quer ir para a América do Sul e a Argentina tem essa política de reciprocidade. Temos a capital lá, Buenos Aires, né? Exato. A capital do Brasil. A capital do Brasil é Buenos Aires. Ele troca talvez o destino. E ele faz essa orientação. E o que está acontecendo? Não que esse problema da reciprocidade seja o gargalo de incrementar o turismo no Brasil. Não é essa a questão. A questão é que nós estamos impedindo com que turistas que têm vontade de vir ao Brasil meramente vão para outros destinos por causa do visto. A Argentina, a Argentina, na nossa avaliação, ela foi muito clara nesse ponto. O cidadão argentino que quer ir para os Estados Unidos, ele precisa retirar o visto. Todos os países, a maioria, depois do 11 de setembro, são obrigados a tirar o visto. O cidadão americano que quer ir para a Argentina, ele não tem a obrigatoriedade, ele não precisa tirar o visto. Ele só paga a taxa de reciprocidade, que é a taxa que o cidadão argentino pagaria para obter um visto. Se for um caso de $150, ele paga o americano vindo para a Argentina, ele paga os $150, só que ele não precisa do visto. Ou seja, você não está impedindo. E no nosso caso, nós estamos criando uma dificuldade, estamos impedindo que turistas que têm todo o interesse de vir ao Brasil, e nós temos um potencial turístico fantástico e muito mal aproveitado, nós estamos mandando ele para os nossos países vizinhos. E agora para Cuba também, né? Agora vai entrar um novo concorrente, Cuba, e vai ser de peso. Eu, se fosse a presidenta, neste caso, faria igualzinho o Zancopé, me desculpe, mas os Estados Unidos querem ser o deus dos deuses no Olimpo, e nós aqui sofremos o diabo para tirar um visto, para poder ir para lá gastar milhões, porque nós somos o maior índice de turismo nos Estados Unidos. Eles não querem reciprocidade com a gente, né? Por que eles não facilitam? Desculpa, nesse ponto, Constantino, eu vou ser radical. Eu vejo que eles tiveram 11 de setembro. Depois do 11 de setembro, nós não... Eu, na minha avaliação, o Brasil não corre o risco de ter um atentado não corremos o risco de fazer o que fez. É mais fácil a gente levar uma escola de samba lá ou um jogo de futebol ali no Central Park do que, imagina, não tem a menor possibilidade. Eles têm toda essa preocupação com a segurança deles e eles não vão abrir isso. Agora eu vejo, nós estamos deixando de trazer divisas para o Brasil por causa do visto. O turismo é um dos segmentos que movimenta diretamente e indiretamente 52 segmentos da economia. O dinheiro não fica só na companhia aérea e nos hotéis. Você movimenta tudo, guias, arrumadeiras, copeiras, taxistas, você tem um universo tudo. Mas, desculpa, eu acho que aí eu fico muito na questão da soberania, da cidadania, né? A gente fica sempre refém, a gente nunca vai valorizar realmente o Brasil enquanto nação, né? Desculpa, nesse ponto, Constantino, posso perder para todo mundo a mesa, não, mas eu ouso discordar. Eu, como gestor de recursos humanos, eu sempre falo para os meus gerentes que eles não devem ter emoção na hora de tomar uma decisão. Então, eu acho que o
ponto de vista colocado aqui, lógico, bem justificado, ele às vezes é colocado com emoção. Ah, se eles fazem isso com a gente, vamos fazer a mesma coisa com eles. Mas talvez por um orgulho estaremos perdendo muito dinheiro aqui dentro do Brasil para alguns segmentos muito importantes, como o hoteleiro aqui dentro. Então, como foi festejado na Copa do Mundo, 2 milhões de turismo, mas o turismo muito regional, eu digo, da América do Sul, muito chileno, muito argentino. 600 mil foi. 600 mil. 600 mil. É que a gente vê números muito... eu vi outro dia num jornal 2 milhões, mas 600 mil. Mas quem vivenciou isso, viu um turismo muito aquele que pegou o carro, desceu a fronteira, não trouxe, dormiu na praia. Que benefício financeiro trouxe ao país? O americano, eu acho que a gente não pode pensar com orgulho. O americano é um país que tem um poder aquisitivo muito alto e que, caso ele venha para o Brasil como turismo, como europeu, ele vai gastar aqui dentro. Então, economicamente, para o país é positivo. Eu acho que a gente tem que pensar sem emoção nesse momento. Ricardo, respeito. Eu vou ficar me defendendo aqui, Zancopé. Respeito. Mas todas as conquistas da minha vida foi com emoção. Mas voltando à questão, o Brasil recebe 6 milhões de turistas por ano. Nós recebemos 6 milhões por causa da Copa do Mundo, que era 5,4 e mais 600 mil que nós recebemos, fechamos em 6 milhões. 6 milhões é o número de turistas que a Argentina recebe. O país número 1 do mundo é a França, que recebe 84,7 milhões de turistas ano. Os Estados Unidos vem em segundo, com 70 milhões. A previsão deles é para 2021 eles fecharem 100 milhões de turistas. Que beleza. São os números. A Espanha vem em terceiro lugar com 60,7, China com 55,7. O 10º país do mundo que vem é a Tailândia com 26 milhões de turistas. E anunciaram que o Brasil entrou nos top 20 destinos. O que adianta você falar que você entrou em 20º lugar, recebendo 6 milhões de turistas, quando o primeiro está recebendo 80? Posso usar o elefante dele? Posso Pode. usar seu elefante? Pode à vontade. Pode cortar Será- a unha, não? É, Peraí. será Levante da unha, sola, não. traz dinheiro. Será que dinheiro. os turistas optam simplesmente assim ou estão vendo as notícias de violência, da falta de segurança Isso e tem etc, também. etc do próprio país? Isso tem, essas imagens que tem influenciam, lógico, mas eu vejo, se nós temos, a percepção que nós como entidades é que o governo federal não percebeu a importância do turismo. Se você pegar a França, que recebe 84 milhões de turistas, e se você fizer uma conta básica, muito conservadora, de que cada turista gaste 1.000 euros, nós estamos falando de 84 bilhões de euros na economia. É pouco dinheiro, né? Multiplicando por 4, dá 320 bilhões de reais na economia deles. É pouco dinheiro. E por que no Brasil, para o brasileiro é mais barato ir para fora do que viajar aqui dentro? Eu Aí acho que tem algumas coisas é a cultura do que... empresário. O empresário brasileiro, ele não tem a visão de cativar e de fidelizar. Ele fala, eu vou explorar o turista e não o turismo. É isso que nós temos que Tem trocar. 1 minuto para você. Eu acho assim, Zancopé, o Brasil é um país de baixíssimo, né, conteúdo tecnológico na sua sociedade, né? Quer dizer, nós não temos aqui a nossa mão de obra, não é que ela seja barata, ela é cara por causa do governo, né? Mas o que o operário recebe é pouco e o que o patrão paga é muito, né? Então, eu acho que o turismo é o que mais traz renda para esse tipo de serviço. É o atendente, é o garçom, é o limpador, é a faxineira. É esse tipo de serviço que a gente tem que manter o dinheiro circulando, para ter menos cartão, minha bolsa, minha vida, meu leite de graça, a gravidez da filha, né? Cartão para tudo. Então, em vez de a gente ter uma política de cartão, a gente tem que ter uma política de turista, porque o Plano Marshall, né, depois da Segunda Guerra Mundial, ele levantou a Europa, não foi fazendo fábricas, foi levando o turista para lá, foi fazendo turismo. Você vê, quando o Vaticano quebrou, depois da Segunda Guerra Mundial, foi o Papa dando aqueles diplomas de bênção que o Vaticano saiu da falência. Tá? Então, o turismo na Europa ele é estratégico. Da mesma forma que fazer Airbus é estratégico, da mesma forma de Invisible Profits da City of London é estratégico, também é estratégico o turista. E nós não temos no Brasil essa cultura de turismo estratégico. Tá? É muito mais fácil para uma pessoa de renda ir até Guarulhos, voar para Miami, ficar lá,
do que ir até para Salvador. Porque vai chegar lá, é uma péssima estrutura. Do que ir para o Amazonas, por exemplo. Eu visitei muito a Amazônia a trabalho, mas eu não vou, em sã consciência, acordar de manhã dizendo, pô, que saudade que eu tenho da região amazônica. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes. As nossas recordações são os nossos maiores tesouros. Carregamos durante toda a nossa vida. Manipular, distorcer ou implantar falsas memórias, além de ser uma violência, é crime. Somos responsáveis por esse tesouro. Não promova alienação parental. Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Xixi no banho. Queremos que todos façam. Homens, Mulheres. Crianças. Brasileiros. ou não, nobres, Plebeus. Músicos. Desportistas. pessoas que são metade homem e metade monstro. Coisas do além. Lendas brasileiras, Lendas gregas. pessoas boas, Pessoas não tão boas. gênios da arte, Gênios da ciência. trapezistas, amantes, Pessoas de outros planetas. fenômenos do cinema. Enfim, se você vai xixi, tá convidado. Faça xixi no banho. Ajude a Mata Atlântica. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Nosso telefone à sua disposição, 50526622. Conosco hoje Constantino Caracostas, que é presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem de São Paulo, a advogada Rosana Chiavassa, que é presidente ou presidenta? Presidenta. É exigência de falar É isso? exigência. Do cargo? Não. O cargo exige, é isso? Não, as mulheres militantes exigem. Ela é presidenta da Associação das Advogadas Estagiárias e Acadêmicas de Direito do Estado de São Paulo. ASAS? Asas. Maravilha. O engenheiro e consultor em energia, professor Estélio da Cunha,
E também o administrador de empresas, Ricardo Carpati, que é diretor da Gabor RH, criador do portal Economize Combustível. Não. é. Esse Corrige para mim. é Economize Condomínio, mas esse é um portal que eu criei e já vendi. Tá? Foi um negócio bem sucedido do Você já repassou? do ano passado. E hoje Economize Combustível é do Estélio. Desculpa. hoje onde eu estou atuando fortemente é no Recursos Humanos com a Gabor RH. E o uso indiscriminado da internet, principalmente das redes sociais, tornou-se o maior vilão no rendimento dos profissionais das empresas. Anteriormente, essa questão era resolvida com o bloqueio no computador do acesso a sites não relevantes ao trabalho. Porém, com a disseminação dos smartphones, que são também computadores, muitas vezes usados profissionalmente, o problema não para de crescer, Ricardo. Vou falar um pouco da minha vivência ontem na rua. Fui almoçar, tinha uma menina andando na rua com um smartphone, ela nem olhava para frente. Estava um dia bonito, tinha pessoas atravessando a rua na Faria Lima e ela chegou a trombar numa menina. E a menina reclamou com ela, falou, olha para frente. Fui jantar à noite com um amigo meu, no clube, e ele chegou um momento que eu falei, cara, eu vou embora porque você não estava conversando comigo. Né? Você está no Second Life, você está online. Então, a gente vai em restaurante, outro dia eu fui num hospital, eu esperei para ser atendido porque as meninas estavam olhando o celular, algum vídeo. E imagina o que acontece nas empresas. Então eu através da Gabor RH, a gente presta consultoria para diversas empresas. Se entre algumas salas, as pessoas estão com o celular em cima da mesa, porque não podem ficar fora dos grupos de conversa. Então existem grupos agora, esse é um grande problema, né? O grupo da academia, o grupo do jantar, o grupo de amigos, e as pessoas têm que ficar antenadas, porque elas perdem. Então as pessoas estão perdendo o andar, o dia bonito, perdendo o jantar com os amigos e perdendo a produtividade também no trabalho por causa do smartphone. Existem, fora do país, principalmente na Coreia e no Japão, clínicas de pessoas que são internadas, especializadas por vício em internet e em smartphone. Elas são internadas como se fossem drogados. E no Brasil já existem casos de pessoas que, como não tem clínicas específicas, eles são internados em clínicas de drogados para se curar desse vício. Peraí, como é que é? Repete, por favor. No Brasil já existem casos de pessoas que são internadas em clínicas contra drogas porque elas não conseguem dormir. Elas ficam com o smartphone o tempo todo. A ansiedade é tão grande que... Existem várias patologias, né? Você pode ter pânico, ansiedade, depressão, e aí Vem tudo junto. Ela volta aquilo para o smartphone, ela não consegue sair do smartphone. Então ela tem que tomar remédios, tem que ficar numa cama, por conta disso. Lógico, a gente está falando de extremos. Sim, sim. Estamos falando de extremos. Mas nas empresas, e você pode ver no dia a dia, nos restaurantes, na rua, qualquer lugar que você vai, que as pessoas não saem do smartphone. No filme, elas pagam para ir no cinema, você olha para trás, tem uns 4, 5, não estão olhando para a tela, estão olhando e depois reclamam que o filme não é bom. Vão acendendo as luzes durante a sessão Exatamente, de cinema, né? exatamente. Agora imagina nas empresas. A produtividade como está caindo com esse smartphone. E não tem como bloquear. Antigamente você bloqueava o computador, acesso a Facebook. Hoje você não tem como bloquear, o celular está no bolso dele. É um pouco complicado com 3G isso. e tudo, 4G, ele vai acessando. Exatamente. Eu acho que a questão cultural é muito preocupante, porque famílias, final de semana, famílias almoçando em restaurante, cada um está 4 com pessoas, cada um. e muitos um falando com o outro, via smartphone. Aparelho. Na mesa, conversando com Sim, o sim. companheiro Mandando mensagem. do lado. Principalmente crianças e adolescentes, eles brincam entre eles. E eu tenho dito que realmente a gente precisa ter muita atenção com isso, porque por que essa sedução tão grande, né? Por que isso? Não é só a questão da novidade da notícia. Tem muito a ver com não ser contrariado, que ninguém é contrariado em smartphone, não obriga a conversa, a contradição, o contraditório. E tem a ver com ser endeusado, né? Porque, nossa, tive 10 curtidas, o cara já se acha o máximo, né? Sem saber que todo mundo curte tudo, né? A política do curte tudo e pronto, né? Então, eu acho que é um problema seríssimo comportamental. Professor Estélio, quando começou a internet, me lembro que... Quando a facilidade, a internet é mais antiga.
você já dizia que às 4 horas da madrugada estava acessado já com todas as informações do mundo na época todo. do oil.com, né? isso do mundo aí. todo. E agora com o Na época smartphone, ainda às 3 era horas da aquele madrugada? modem, né? Isso. Tchá, 28K. cantava, né? O que acontece, Zé Copé, isso daí eu reparo, assim, no dia a dia, quando eu vou ao supermercado, ali no Extra da Marginal Pinheiros. Você não tem mais direito de perguntar a alguém que trabalha lá onde fica, por exemplo, eu quero comprar banana, onde fica a banana? A pessoa está com um headphone, está ouvindo alguma coisa aqui, e ela olha para você extremamente aborrecida porque você falou com ela. É isso. Você entendeu? Quer dizer, o atendente está ali para atender. Então, houve esse caso comigo, lamentavelmente, eu até digo aí, agora pertence ao Cassino, né, a rede Extra, vai aqui a minha reclamação, a mocinha estava passando na leitura ótica e, ao mesmo tempo, aqui. Aí, teve uma hora que a coisinha estava dentro da caixa, ela tinha que tirar da caixa. Ela se negou. Aí eu também me neguei e fui embora, deixei tudo lá. O produto estava dentro da caixa, Da ela caixa, se negou ela a tinha tirar que tirar da caixinha, né? Porque eu pego aquelas caixinhas para botar dentro. Ela tinha que levantar, não me lembro que era o produto, se era um queijo, ela tinha que tirar daqui, passar aqui e botar aqui. Mas ela estava com o smartphone aqui na mão. Ou largava o smartphone ou E pegava ela o queijo. passava aqui na leitura ótica e sorria e ria, quer dizer, ela estava interagindo ali e o cliente na frente Ela dela, um estava mero mais robô. focada Quer no dizer, eu virei o robô, smartphone entendeu? do que na atividade dela. Eu acho que eu preciso aqui dar uma resposta, né? Como eu peço consultoria para as empresas, o que fazer? Acho que isso é importante. Então, por exemplo, em empresas como... Estava aguardando para você agora. Tem solução? Essa era a pergunta que você ia me fazer. Então, por exemplo, vamos falar do supermercado. Deve ser proibido. O atendente, ele não deve poder mexer no smartphone. Você vai proibir ele, é uma regra que você pode estabelecer no Recursos Humanos, porque ele está lá para atender. Óbvio, emergência, ele está numa situação, ele tem o tempo dele, ele vai chegar com o telefone dele, ele vai ter o telefone dele para atender na hora do almoço, no intervalo do café dele, que ele vai poder mexer. E caso tenha uma emergência, a empresa tem que ter um telefone para entrar em contato com ele. Ele não está lá, a empresa não está, eles não estão sendo pagos para ficar ouvindo. Ricardo, isso acontecia há 20 anos. Tem um telefone lá, precisa entrar em Zé Copé, contato no telefone. Se o Recursos Humanos disser que você não pode estar com o seu smartphone, a mocinha vai dizer que a maioria é mocinha, né? A maioria é mocinha, jovem, não tem marido, mas tem filho para ter o cartão da Caixa. Esse é o perfil. Esse é o perfil. Ela vai dizer que não pode porque tem uma criança Mas deixa eu te interromper. que pode precisar, aí vai fazer uma revolução, vai no sindicato, reclama. Eu vou chegar lá. Esse seria a decisão mais correta a ser tomada. Você pode colocar Pode, no ato da contratação? permitido por lei. É permitido por lei você proibir. Só que tem um grande problema. Padarias, isso é comum ver nas padarias hoje, não? Proibido o uso de celular, smartphone durante o horário de trabalho. Mas mesmo em empresa você pode proibir, tá? E na legislação você pode. Sim. Só que tem um grande problema. Você vai proibir na sua empresa. A empresa do lado não proíbe o celular, não é rigoroso com o horário, porque existe uma tendência hoje de flexibilidade. Via Google, né? Muitas empresas trabalham, você faz o home office, você trabalha de casa, você vai proibir como acesso ao celular se você trabalha de casa. Então, o que eu sempre falo assim, depende do segmento da empresa e depende das características da empresa. Óbvio, se o cara trabalha no Google, se a pessoa trabalha no Google, não dá para você proibir. Mas se ela trabalha num atendimento hospitalar, por exemplo, tem que ser proibido, porque você está lidando com vidas. O único lugar que eu vejo que quem me atende não está com o celular na mão é caixa de banco. Que o resto, todo mundo está. É proibido. Nosso contato agora com Zilka Fialho, gerente de marketing da AFPESP. Zilka, boa tarde, Zilka. Boa tarde, Zé Copé. Boa tarde, ouvintes e debatedores do Gente que Fala. Hoje, dietas restritivas que podem causar problemas cardíacos. Né? Um corpo bacana todo mundo quer, mas não precisa esperar o verão para começar a guerra com a balança, mesmo porque quem já se alimenta de forma saudável e pratica atividade física, correr atrás do prejuízo por alguns quilinhos a mais não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças. Mas quem enfiou o pé na jaca vai precisar de paciência e boa reeducação alimentar para chegar lá. Todo ano é a mesma coisa. Nesta época, as pessoas querem perder peso rapidamente e muitas entram em dietas mirabolantes, podendo causar sérios riscos à saúde. Zilka, qual a orientação para a turma de última hora? É isso
Isso mesmo, Zancopé. Milagres não existem. Mas nós trouxemos algumas dicas de como emagrecer com saúde da especialista em nutrição Fernanda Lima, do Hospital do Servidor Público Estadual. Ela afirma que a melhor maneira de perder peso é a reeducação alimentar, ou seja, a pessoa precisa reaprender a ter hábitos saudáveis em relação a tudo que ingere, tanto na qualidade dos nutrientes do alimento quanto na quantidade. O processo de reeducação alimentar é difícil? É preciso apenas ter disciplina. Se a gente pensar que uma dieta restritiva ela pode causar vários problemas à saúde, como desidratação, alto nível do colesterol, no caso das proteínas e propiciar distúrbios cardiovasculares, além de anemia, fazendo uma reeducação alimentar não é nada complicado. E o resultado é mais saúde, mais qualidade de vida e mais bem-estar. Portanto, quem quer fazer as pazes com a balança tem que adquirir hábitos saudáveis à mesa. Zilka, que tipo de alimento pode ser consumido na prática? Olha, os alimentos selecionados devem conter baixo teor de gordura, como peixes, carnes magras e frango sem pele. Açúcar, claro, precisa ser excluído. Aliás, açúcar não faz bem nunca, mas quem não pode ficar sem deve consumir o mínimo possível. Outras dicas a serem observadas são os alimentos com fibras, cereais integrais, verduras cruas e frutas com casca. Também é fundamental realizar 5 refeições por dia. Outra coisa que ajuda bastante é a prática de atividade física. Quem não gostar de academia, faça uma caminhada, corrida, mas faça exercícios físicos, que a saúde agradece. E antes de iniciar qualquer dieta, é fundamental realizar exames para descartar a possibilidade de enfermidades, além de verificar os níveis glicêmicos, finaliza a especialista do portal do IANSP. Agradeço a Zilka Fialho, que é gerente de marketing da AFIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, conversando conosco no Gente que Fala. Zilka Fialho, uma boa tarde. Obrigada, Zancopé, e boa tarde. Conosco hoje, nesta edição de Gente que Fala, o presidente da Associação Brasileira das Agências de Viagem de São Paulo, Constantino Caracostas, a advogada Rosana Chiavassa, o professor Estélio da Cunha, consultor em energia, o administrador de empresas Ricardo Carpati. A queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional pode ser uma boa notícia para alguns, porque influencia várias cadeias de produtos e pode representar alívio para a economia de alguns países. Por outro lado, pode ameaçar a viabilidade do pré-sal brasileiro, já que, embora se trate de uma exploração a longo prazo, exige investimento pesado e o desenvolvimento de novas técnicas. Professor Estélio da Cunha, posso falar no pré-sal numa hora dessa? Eu acho que, primeiro, essa queda do preço do barril aí de $100 para $43 hoje, em menos de 9 semanas, né? Isso ocorreu. Isso já era uma profecia autorrealizável já tem tempo. Por quê? Porque nos últimos 20 anos não se fez outra coisa a não ser abrir prospecção de petróleo, né? Aí o Oriente Médio, todos nós acompanhamos, né? O Constantino de agência de viagem, ninguém te visita para pedir uma ida a Trípoli, né? Não. Não é verdade? Tá? Aquilo está uma bagunça. Só que a bagunça está lá, mas a produção de petróleo continua. Então, o que acontece nos últimos 2 anos? O mercado negro passou a vender da Líbia, do norte do Iraque, do norte da Síria, né? Do sul da Turquia, passou a injetar petróleo aí a $25 o barril. Tá? Então isso afetou consistentemente, em termos de 1,5 milhão, 2 milhões de barris por dia, a produção da própria OPEP. E quando a gente fala OPEP, a gente fala Arábia Saudita. A gente fala a família saúde deles lá. Não, né? Inclui a Venezuela aí? Não, inclui, mas né, são 8 milhões de barris por dia lá, né? E aí o impacto é grande. Aí começa a faltar receita. Aí os Estados Unidos fez esse acordo com o Irã, né? Liberou o Irã que colocava pelo mercado negro 1,5 milhão de barris por dia, já está aí com uma produção de 4,5 milhões de barris, tá? E todo navio que sai do Irã passa exatamente na frente ali do rei da Arábia Saudita. Então o camarada chega e olha e diz, pô, isso não está ficando uma coisa boa. A Arábia Saudita resolveu realmente reagir e disse, nós vamos continuar a produzir 8,5 milhões de barris por tempo indeterminado e infinito, já que nós temos 308 bilhões de reservas comprovadas hoje para exploração. E o mundo que se adapte a isso. Tá?
Então, isso o chinês saiu dando gargalhada e o americano também, porque cada $1 que diminui o preço do barril sobra $1 bilhão para eles gastarem. Então, o americano estava pagando $4,99 por galão, está pagando $2,63 hoje de manhã. Então, já sobra $2 bilhões por dia para o americano gastar. Vai ficar mais obeso ainda. Né? Você imagina, né? O americano com mais dinheiro para comprar cheeseburger. Né? Mas na China ficou hiper satisfeito, todo mundo está satisfeito lá. E, obviamente, que isso vai impactar os mais fracos, porque toda decisão de processo, isso é uma decisão de processo, não é uma decisão estrutural. A decisão estrutural já foi tomada, são as reservas operando na Arábia Saudita. Essa decisão de processo impacta quem tem estrutura fraca. E quem é que tem estrutura fraca? Todo aquele que estava buscando explorar petróleo a $72 o barril, que é Petrobras, que são as empresas do Golfo do México, né? Que são as empresas do Atlântico Norte, né? Escandinávia, ali, a Noruega, Escócia. Você vê que o escocês queria ser independente. O barril caiu de preço, não quer mais ser independente. Não é verdade isso? Então, isso acontece com o Brasil. Agora, qual vai ser o maior impacto social nosso, Zancopé? A $30 o barril, acaba o pró-álcool no Brasil. Acaba o pró-álcool. A $30 não vale a pena você plantar cana, crescer cana e moer cana e transformar parte dessa cana em etanol para consumo. Quebra o plano do álcool no Brasil. Algumas perguntas, e eu só peço que vocês sejam rápidos na resposta. O Cícero de Itapevi: não brinque e não fale o nome de Deus em vão. Quanto mais o Deus dos outros, não brinque. Né? Alguma resposta? Não? Não bem aqui. Ele está pedindo. Eu acho não que. Ele não, mas ele que tenha certeza que todos nós aqui respeitamos o Deus de cada um. Jandira da Freguesia: Estélio, depois de muito tempo os Estados Unidos voltaram a exportar o petróleo. É uma tendência irreversível? É interessante, Zancopé, que daquele ano de 2003, né, da invasão 2003. Do Iraque para cá, a América se tornou o maior produtor de petróleo do mundo. Né? Ela saiu de 6,5 milhões de barris para quase 9 milhões mês passado. Tá? Então, hoje você tem 3 grandes produtores: Arábia Saudita, Rússia e Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos assinou o grande acordo com Castro. O Obama acordou de manhã, ligou para o Castro e disse: não tem jeito, a gente tem que tirar essa rolha de cima dessa reserva de petróleo aí e começar a explorar. E o Castro topou. Você entendeu? Porque a única forma de você explorar as magníficas reservas de petróleo do Golfo do México sem ir para o pré-sal e sem ter uma outra crise, como foi da plataforma da British Petroleum, que aquilo era uma plataforma em pré-sal, tá? É você ir para offshore raso. Onde é que está esse offshore raso? Está em Cuba. Muito Entendeu? fácil de acesso. acesso. É muito fácil. Jaime do Jardim Bonfilholi: Rosana, quais os efetivos direitos do estagiário em direito? Provavelmente ele deve estar perguntando na relação de trabalho. Hoje em dia o que vige é a lei do estágio. Então esquece CLT, esquece toda e qualquer legislação. O estagiário de direito segue aquela lei do estágio tão combatida que foi quando ela veio, quando ela se tornou vigente aqui no Brasil. É o trabalho de 6 horas, é o que está na lei do estágio, é só pegar aquilo lá, não há diferença nenhuma. Infelizmente, alguns escritórios de advocacia tentam burlar isso, dizendo que é diferente. Não é. Lei de estágio, está tudo ali. Constantino Telma da Vila Madalena: qual sua posição sobre a entrada no mercado brasileiro de companhias de aviação estrangeiras para rotas domésticas? Essa é uma questão bem complicada, mas o Brasil, nós temos crescido muito na disponibilidade, mas eu vejo que nós ainda não temos uma infraestrutura adequada para comportar outras empresas para que venham e que façam a utilização de rotas internas do país. Isso daqui é uma questão que quem vai ter que avaliar realmente é a ANAC, para ver se é possível, se é viável e como é que nós vamos regulamentar a entrada de outras companhias aéreas no mercado, atuando dentro do mercado brasileiro. Estélio Aldacir do Jaguaré: qual seria a estimativa das reservas de petróleo e gás do Alasca? Falam em mais de 100 bilhões de barris.
Fala em mais de 100 bilhões. E agora, com essa questão do descongelamento do Ártico, né? Que navio já está passando ali, né? Tranquilo, não precisa mais de quebra-gelo. Parece que 2/3 de tudo que foi consumido até hoje, nesses 100 anos de petróleo, ainda está a ser explorado no Ártico. Ricardo, não sei quem de Guarulhos. É importante, Jonas de Guarulhos, é importante lembrar que em 97, o governo FHC foi criada a obrigatoriedade do kit de primeiros socorros para automóveis. Vocês se lembram que deu essa lei? Nós fizemos Foi o que eu levantei, ele colocou a mesma coisa que eu. Eu acho que ela deve existir, não sei. Foi revogada? Foi revogada. Mas ele não era cumprida, né? Ela foi cumprida enquanto tinha estoque de venda. A ser comprado, né? Então logo se esgotaram toda a produção. E ganhou-se tanto dinheiro que não precisou renovar. Né? Nádia da Moca. A melhor iniciativa do governo Haddad foi a expansão dos corredores de ônibus, e a história ainda vai dar toda a razão a ele para a criação das ciclofaixas. Foi para mim essa pergunta. Eu não lembro o nome da pessoa que fez a pergunta, mas eu não critico ciclovia, eu acho que tem que ter. Aliás, eu sou esportista e meus filhos andam de bicicleta aqui em São Paulo. A questão não é assim que se faz. Né? Nos Estados Unidos ninguém invadiu, aliás, na Europa ninguém invadiu uma rua, uma avenida para tirar espaço de carro. Avenida Paulista. Enfim, eu critico a forma como foi feito, nunca a ideia é sensacional. Agora, podia fazer de outra forma, mesmo seguindo o conceito europeu, acho que aí sim, porque ninguém fala da poluição que os ciclistas também ficam, né, ali ingerindo. Na Europa você anda no meio de um verde, Holanda, né? Amsterdã, né? Dinamarca. Janaína de Parelheiros. Ricardo, parabenizo os convidados pelo ótimo debate de hoje. Concordo com a colocação que você fez em utilizarmos inteligência quando pensamos em nosso país. Ao utilizarmos só a emoção para tomarmos decisão, normalmente perdemos muito. Parabéns também ao professor Estélio. Se tivéssemos mais pessoas defendendo nossa língua portuguesa, conhecimento que o senhor tem, não teríamos representantes do governo destruindo o nosso país. Algo a acrescentar, Ricardo? Não, eu sou fruto da educação antiga do Brasil. Como eu, tem um monte aí, Ricardo, entende? Na época que a escola era risonha e franca. Não, quando a gente aprendia história francesa em francês, aprendíamos história romana em latim, né, onde a gente era obrigado a conhecer da onde nós viemos. Porque agora o cidadão nasce no Brasil e ele é fruto do INSS. Não é verdade? Ele não tem uma cultura. Excelente. Estélio Carneiro da Cunha, professor Estélio, é muito bom tê-lo no programa. Grato por ter nos proporcionado. Ricardo Carpato, obrigado por ter vindo ao nosso Gente que Fala. Eu que agradeço, foi um prazer. Constantino Caracostas, obrigado. O turismo está em expansão mesmo, não? Sim, nós estamos trabalhando, no mundo inteiro, mas no Brasil também nós temos crescido uma taxa de ano pelo menos 5%. Passado com a Copa foi fácil expandir. Agora temos o advento dos Jogos Olímpicos para 2016, temos muita coisa o que fazer. Todas as entidades estão empenhadas em criar formas que realmente o Brasil invista e desenvolva o turismo e não um evento específico, que foi o que aconteceu na Copa do Mundo. O Brasil se preocupou em executar a Copa do Mundo, ponto. Não em desenvolver o turismo. Nós estamos querendo mudar essa mentalidade com o que nós aprendemos com a Copa do Mundo e influenciar na realização dos Jogos Olímpicos. Vamos aproveitar o que nós deixamos de ganhar com a Copa do Mundo e vamos aproveitar essa visão, porque o maior legado do turismo que o Brasil deu para o mundo é a forma como o brasileiro recebe o turista. Isso aqui foi divulgado em todos os países, todos que tiveram a chance de acompanhar a Copa do Mundo no Brasil ficaram encantados da forma como o brasileiro. Mas isso daí não é suficiente para trazer mais turistas ao Brasil. Obrigado, Constantino. Eu que agradeço o Doutora convite. Rosana Chiavassa, muito bom tê-la aqui. Também muito obrigado, foi um prazer estar aqui.
Gente que fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim e Benê. Na direção da AltV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.